Deus. Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus, como eu falei ontem, né? Todas as segunda-feira, terça-feira, quinta e sexta-feira estaremos aqui. Só que o horário que nós tivemos uma alteração será às 11 horas da manhã. Será ótimo ter vocês aqui conosco, né? Que Deus possa abençoar você e sua família de maneira muito especial nesse tempo, que o Espírito Santo possa trazer uma unção especial sobre as nossas vidas nesse tempo tão difícil que todos nós estamos passando, não é verdade? E hoje tem uma pergunta que um irmão fez para mim na semana passada, e eu vou colocar hoje, eu não vou citar o nome do irmão, e como eu falei ontem, né, todos que tiver uma pergunta, um assunto específico, gostaria que eu compartilhasse nesse tempo aqui, de 5 a 10 minutos. Vocês podem mandar para mim a pergunta e o assunto, que eu terei maior alegria em poder compartilhar, sem revelar a pessoa que mandou. Amém? E a pergunta hoje é o seguinte: poderá o verdadeiro nascido de novo blasfemar contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta, eu acho que uma dúvida muito grande no meio evangélico, não é verdade? Mateus capítulo 12, versículo 31, está escrito: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Interessante nós considerarmos o contexto, né, desse versículo, o que estava acontecendo, em que tempo, e para a gente chegar a uma conclusão, uma convicção sobre esse assunto. Né? O contexto aqui, Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo o poder de Beelzebu, maioral dos demônios, no versículo 24. Né? Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu. Então Jesus, ele responde aos fariseus, né? Jesus deixa claro que é pelo poder do Espírito Santo, né? No versículo 28, né? Jesus diz: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós, né? Então tinha essa acusação na pessoa de Jesus sobre ele está expulsando demônios usando o próprio poder do Beelzebu, né? Porém, Jesus ele trata desse assunto. No versículo 29 ele fala da divisão de reinos, né? Como pode o próprio demônio lutar contra si próprio? Não pode, né? E então nós temos que considerar duas coisas aqui, dois pontos específicos sobre esse versículo aqui. O contexto, a acusação que Jesus estava sendo acusado de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, né? E ali, número 1, Jesus não tinha ido à cruz ainda, né? Nós sabemos que Jesus ainda estava naquele tempo de ministério aqui na terra, caminhando com os discípulos. E número 2, o Espírito Santo ainda não tinha selado aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, né? Nós sabemos, por exemplo, que 1 João capítulo 2, versículo 2, né, está escrito, né? Nós vamos citar a palavra de Deus, não pensamentos nossos, que nós pensamos, deixamos de achar, mas o que a Bíblia diz. 1 João 2,2 fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus morreu a morte de todos nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, né? Então nós temos aquela pergunta: não, se for assim todo mundo vai ser salvo. Não, a questão do pecado foi resolvida, mas a rejeição à oferta pelo pecado é que leva a pessoa para o inferno. Esse é outro assunto. Mas sabe, é interessante aqui que a pessoa que é verdadeiramente nascida de novo, né, nós sabemos, por exemplo, que em Romanos 6,6, que ele foi crucificado com Jesus. Romanos 6,8 fala que ele foi morto com Jesus. Romanos 6,4 fala que ele foi sepultado e ressurreto com Jesus. Gálatas 2,20 fala que não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Nós sabemos que o novo homem, né, esse novo homem, foi selado pelo Espírito Santo. Aqui é Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito o seguinte. Efésios capítulo 4, versículo 30. Está escrito:
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele foi selado pelo Espírito Santo para o dia do arrebatamento. Entendeu? Então, ele está em nós, ele vive em nós. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, eu gostaria de dizer, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala que o novo homem, renova dia a dia, né? Dia a dia. Então, o nosso novo homem, o novo Geraldo, o novo homem, né? A nova pessoa, aquele que verdadeiramente é nascido de novo, ele é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito não pode blasfemar contra ele. Né? Ele vive em nós. Aquele que é verdadeiramente nascido de novo, não mais ele vive, mas Jesus vive nele. É um novo homem, uma nova pessoa. E esse novo homem, ele não peca. Apesar de que nós temos a natureza pecaminosa, né? Nós sabemos que de 1 João 1,9 é esse outro assunto. Mas a questão do Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade. O novo homem que foi selado pelo Espírito Santo jamais poderá blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Jesus disse lá no versículo 29 sobre a casa vazia, e também ele citou exemplo em Lucas capítulo 11, né? Que quando ele expulsa os demônios e a pessoa não preenche com o Espírito Santo, não nasce de novo, aqueles demônios voltam e traz outro grupo juntos com ele, e o primeiro estado da pessoa será pior do que o primeiro. Então é interessante nós pensar que aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele foi selado pelo Espírito Santo. E 1 João fala, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então aquele que verdadeiramente nasceu de novo, é impossível ele blasfemar contra o Espírito Santo. Impossível. E lembra que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Né? E nós sabemos, mas aí você pode falar comigo, mas pastor, né? Eu conheço fulano de tal que ficou 50 anos na igreja, ele cantava, ele pregava, ele expulsava demônio, ele fazia milagres, ele dava dízimo, ele fazia isso, aquilo, mas hoje ele está blasfemando contra o Espírito Santo, ele está falando coisas que não convêm, sabe? Talvez essa pessoa nunca foi nascida de novo. Ele professava o nome de Jesus, mas nunca nasceu de novo. Ele faz parte daquele grupo de Judas, né, que professa o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo. E no arrebatamento da igreja, isso vai ficar provado. Porque muitos que nós pensávamos que estarão no arrebatamento, não vão estar. E muitos que nós achávamos que jamais estariam ali, vão estar. Sabe? Jesus, então, esse grupo que professa o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo, né, pode, não estou falando isso para nós ficarmos julgando, porque não cabe a nós julgar ninguém, mas pode fazer parte daquele grupo de que Jesus disse em Mateus 7, 23, né, eu fiz isso, milagres, eu expulsei demônio no seu nome, e Jesus vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Então, professa o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo, né? Então, nós precisamos entender que aquele que é verdadeiramente nascido de novo, é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Não poderá blasfemar jamais contra o Espírito, porque ele é nova criatura, ele é um novo homem, ele foi selado pelo Espírito Santo. Podemos entristecer o Espírito Santo quando nós não escutamos a sua voz. Quando nós erramos o alvo, nós podemos entristecer o Espírito Santo, mas nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Fomos selados pelo Espírito Santo. Não mais nós vivemos, mas Jesus vive em nós. Não cabe a nós ficar julgando quem é nascido de novo ou não. Cabe a nós refletir sobre nossa posição diante de Deus. Se nós somos verdadeiramente nascidos de novo, nós temos essa garantia de vida eterna, temos o selo do Espírito Santo para aquele dia, e jamais poderemos blasfemar contra o Espírito. Amém? Que isso sirva para nós entendermos, discernirmos esse tempo de Laodiceia, quando todos
sabe, vivem de qualquer jeito. Quais são aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo? E assim nós possamos, né, seguir em frente para o alvo. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e que você possa, sabe, refletir, né, a imagem daquele que era, que é e que há de vir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.